nome é Daniel Katz e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre balanço patrimonial e patrimônio líquido. O balanço patrimonial é uma das principais peças da análise financeira. Ele é considerado uma demonstração financeira de fundamental importância. Portanto, ele retrata a condição de uma empresa, ele explica a condição de uma empresa em um determinado momento. Mas antes de começar a falar sobre balanço patrimonial e a equação fundamental da contabilidade, nós precisamos entender o que é o conceito de patrimônio líquido. Um patrimônio líquido de uma empresa é formado por ativos e passivos, ou seja, é a diferença entre o conjunto de bens e direitos que a empresa possui e as suas obrigações. Podemos dar o exemplo de ativos como imóveis, estoques e fluxo de caixa. E o exemplo de passivos como contas a pagar, impostos e aluguéis. Agora que você já sabe um pouco mais sobre o conceito de patrimônio líquido, podemos dizer então que o balanço patrimonial são as demonstrações que detalham e avaliam pelo custo as aplicações de uma empresa em determinado momento. Lembrando que os ativos são todos os bens e direitos de uma empresa, que uma empresa possui, convertido em valores monetários em um determinado momento. Além disso, o balanço patrimonial especifica as fontes que realizaram essas aplicações, ou seja, os recursos de terceiros e os recursos próprios que estão alocados nestas aplicações. Portanto, o balanço patrimonial, ele detalha o que é patrimônio líquido, define as fontes do financiamento, ele também indica para a gente o que é ativo e, da mesma forma, o que é o conjunto de bens e serviços de uma determinada empresa. Ainda tratando de balanço patrimonial, por último, mas não menos importante, nós devemos falar da equação fundamental da contabilidade, que é B mais D, os ativos, ou seja, bens mais direitos, é igual a O mais PL, obrigações mais patrimônio líquido. Ou seja, o montante das aplicações realizadas por esta empresa, o ativo, é igual ao montante das fontes que foram utilizadas para a realização destas aquisições. Então, resumindo de forma bem simples, o balanço patrimonial retrata, em um determinado momento para uma empresa, os recursos, a quantidade de recursos em valores monetários convertido em dinheiro que os terceiros alocaram nessas aplicações, ou seja, o lado direito da equação fundamental da contabilidade, e os recursos próprios alocados da empresa, ou seja, o conjunto de bens e direitos da organização, o lado esquerdo da equação fundamental da contabilidade, estabelecendo assim, portanto, um balanço entre o patrimônio da empresa, o patrimônio líquido e o patrimônio do conjunto de obrigações, direitos e bens da empresa.